Oi pessoal, hoje nós vamos estudar sobre gênese, manejo, preparo e fertilização do solo para a produção de hortaliças. Então, cada uma dessas temáticas, são bastante abrangentes, então nós vamos trazer alguns tópicos, algumas partes que nós consideramos muito importantes para o processo de produção desse grupo de plantas, extremamente importante. Essa aula está dividida em 3 partes. A primeira parte nós vamos focar aqui sobre o que significa a gênese do solo. O segundo ponto, mas qual a importância da gênese do solo para a produção de hortaliças. E o terceiro, considerações importantes a respeito do solo. Vamos lá. Então, o que significa a gênese do solo? Então, a palavra gênese ela significa origem. E gênese do solo estuda a origem e o desenvolvimento dos solos. Então, nós sabemos que todo solo possui os chamados fatores de formação. Então, nós temos lá o clima e os organismos atuando sobre o material de origem, e temos também o relevo, mais acidentado ou menos acidentado, contribuindo para a deposição de partículas e formação do solo, certo? Mas para que o solo ele efetivamente seja formado, é necessário que se dê um tempo para a interação de todos esses fatores aqui. Vamos estudar um pouquinho cada um desses fatores de formação agora. Então, o clima, ele influencia por meio de suas diversas manifestações, como, por exemplo, a precipitação pluviométrica, a temperatura, o vento, a radiação solar, a umidade, dentre outros fatores também. Vamos abordar 2 aqui, vamos ver de que forma esses 2 fatores do clima eles podem promover, podem atuar nesse processo de formação do solo. Então, a chuva, por exemplo, pode atuar no intemperismo físico e químico. Pode atuar também por meio do transporte de produtos do intemperismo. E aqui influenciando também na decomposição da matéria orgânica. A temperatura, da mesma forma, olha lá, atua no intemperismo físico, pode acelerar o intemperismo químico e pode influenciar na decomposição também da matéria orgânica. Os organismos do solo estão presentes lá na fauna e na flora, eles atuam na gênese do solo através de alguns processos, como por exemplo a biociclagem, a adição de matéria orgânica, a proteção do solo e também a agregação de partículas do solo, dando estrutura para um determinado solo. Ele faz isso aqui principalmente através da adição de ácidos orgânicos, que pode ser promovido pelo sistema radicular e pode ser promovido também por micro-organismos. O relevo, ele também tem uma contribuição importante no processo de formação do solo, porque o relevo ele direciona a energia da água, o arraste de partículas, por exemplo, em uma determinada região, em um determinado relevo. Quanto mais acidentado, mais partículas ele vai arrastar e vai depositar em um determinado local, contribuindo para a formação do solo nesse local. Nessa figura aqui, nós vemos, por exemplo, no setor A, esse mais avermelhado aqui, que há uma boa infiltração e boa drenagem, favorecendo o intemperismo químico desse solo. No setor B, esse mais verdinho, nós temos lá que a boa infiltração e má drenagem desfavorecem o intemperismo químico. E no setor C, que é esse mais acidentado, nós vemos uma má infiltração e uma má drenagem, ou seja, desfavorece tanto o intemperismo químico e favorece a erosão. Nesse caso, seria mais um intemperismo físico. O material de origem ele pode ser de 2 formas. Existem dois tipos de material de origem no processo de formação do solo. Então, tem lá o de origem autóctone. Então, quando o solo é formado a partir do material de origem subjacente ao mesmo, ou seja, uma rocha de origem que está sendo intemperizada, conforme ocorre a intemperização, as partículas vão se soltando da rocha e ao redor daquela rocha vai sendo formado o solo. E tem o material de origem alóctone, quando o solo é formado a partir de material de origem que não está subjacente ao mesmo. Por exemplo,
Esterco, quando a gente traz o esterco de uma determinada região e coloca, né, às vezes para a produção de algum tipo de planta, a gente está contribuindo, está trazendo material de origem, material de fora, de outro local, que vai estar contribuindo no processo de formação de um determinado solo. As características do material de origem que influenciam na formação do solo são o seu grau de consolidação, a granulação ou textura, a composição química e a sua também composição mineralógica. Então nós temos aqui as principais partículas de formação do solo, temos a areia, temos o silt e temos a argila. E a distribuição, né, a quantidade, né, a fração dessas partículas aqui é que vai determinar o tipo de solo. Vai ser um solo mais pesado ou mais leve, com mais macroporo, mais microporo, né? Então são as quantidades, os percentuais dessas partículas que vão nos dar um direcionamento de um solo de boa qualidade ou não para a produção de hortaliças. Então com esse triângulo aqui, esse triângulo de distribuição dessas partículas, nós conseguimos fazer uma classificação do solo, né? E a gente consegue chegar aqui num tipo de solo que nós consideramos adequados para a produção de hortaliças. Então, por exemplo, em termos de percentual de argila, a argila é importante ter no solo para a produção de hortaliças? Sim. Por quê? Porque a argila ela é composta por pequenos, né, por partículas muito pequenas que possuem uma elevada CTC, uma elevada capacidade de troca catiônica. Então ela ajuda muito no processo de retenção, por exemplo, dos adubos, né, dos cátions que nós colocamos no solo, né, num processo de adubação. Então nós consideramos, por exemplo, que um solo com 20% de argila é um solo interessante para a produção de hortaliças. Consideramos também que um solo com 40% de silt é considerado um solo adequado e com 40% de areia. Então vejam, partículas grandes e partículas médias, como areia e silt, também são importantes, porque essas partículas, né, essas quantidades de partículas, vão determinar aí o percentual, a quantidade de macroporos e microporos que eu vou ter no solo. Então, os microporos eles são importantes porque eles retêm água. E os macroporos eles são importantes porque eles formam aqueles bolsões de gás. Né? O sistema radicular das plantas necessita respirar, necessita de oxigênio, né, para os seus processos fisiológicos. Então, essa concentração, né, essa divisão aqui, essa proporção de 20 de argila, 40 de silt e 40 de areia, nós consideramos como a mais adequada para a produção de hortaliças. Bom, vejam, nós vimos até agora vários fatores de formação, mas nenhum desses fatores, ou todos eles juntos, né, trabalhando de forma bastante acentuada em uma determinada rocha, não vão produzir efeito suficiente se não for dado tempo para que isso possa acontecer. Então, é necessário que exista um tempo suficiente para que estes fatores possam interagir de modo a formar o solo. O tempo que leva para formar o solo é muito variável conforme a combinação dos demais fatores. Então, quando a gente dá um pouquinho de tempo, a gente tem aqui uma rocha recém-exposta que ainda não teve solo formado. Então, quando você dá um pouco mais de tempo, começa a ter a formação do solo, aqui um solo jovem, raso, chamado de neossolo. Aqui depois um solo intermediário, pouco desenvolvido, cambissolo, onde algumas plantas já podem ser cultivadas, já podem ser produzidas. E quando nós damos mais tempo, nós temos aqui um solo maduro, bem desenvolvido, um argissolo. Aqui já plantas de grande porte, com amplo sistema radicular, já podem ser produzidas. Vejam, com relação à questão de tempo, né? É importante que a gente pense no seguinte: em países onde as condições climáticas, as estações climáticas são mais bem definidas, o processo de formação do solo ele é mais demorado.
porque, em geral, nesses países, há pelo menos 3, 4, 5 meses de neve, de temperaturas muito baixas. Então, quando a temperatura é muito baixa numa determinada região, o processo de formação desse solo ele acaba sendo mais lento. Então, na região que nós estamos, o processo de formação de solo, o intemperismo, né, o processo de formação, né, do solo em si, ele acaba sendo mais rápido. Outro fator importante é que nesses fatores de formação nós temos aqueles que são chamados de ativos e são chamados de passivos. Então os ativos eles colocam de alguma forma energia no sistema para que haja um intemperismo e a formação do solo. Então nós temos o clima, os organismos vivos e o relevo, né, como fatores ativos. O material de origem e o tempo são passivos. Mas vamos lá, qual a importância da gênese do solo para a produção de hortaliças? Se eu perguntasse para vocês isso numa avaliação, qual seria a resposta de vocês? O que vocês acham disso? Então vamos lá, ó. O solo é o principal meio de desenvolvimento das culturas. Onde a gente tem mais plantas sendo produzidas, ainda é no solo, né? Apesar de nós já termos tecnologia, por exemplo, para trabalhar com hidroponia, com aquaponia, né, e várias outras tecnologias que vêm sendo desenvolvidas nesses últimos anos, o solo ele ainda é o principal meio de desenvolvimento das culturas. Então, assim, podemos dizer que a sua gênese é de extrema importância para a produção de hortaliças. Não apenas por fornecer nutrientes, aqui ó, um ponto importante, fornece nutrientes, que são essenciais para o desenvolvimento das espécies, mas principalmente por permitir o estabelecimento destas através do crescimento do sistema radicular. Ou seja, ela além de fornecer nutriente, ele funciona como um suporte para a raiz, um suporte para a planta. Então, existem algumas considerações importantes a respeito do solo. Então, o solo ele possui o quê? 5 componentes que são considerados principais. Então, nós temos lá a matéria mineral, temos a água contendo solutos, né, na solução do solo, ou seja, não tem água pura no solo, né? Temos os gases que são importantes, né? Então, o sistema radicular ele respira, ele necessita de oxigênio. Temos os organismos vivos, né? Diversos tipos de organismos. E temos também a matéria orgânica. Nessa ilustraçãozinha aqui, nessa figurinha, a gente consegue ter mais ou menos uma noção, né? Só para exemplificar. Então, nós temos aqui um sistema radicular, com pelo radicular. Temos aqui bactérias, tem vírus, hifas de fungos, né? Temos matéria orgânica, temos aqui os bolsões de ar, que são esses mais claros, o azul é a água. Vamos lá, olha, muito importante isso aqui. O tamanho das partículas é uma característica chave para o solo, principalmente no que se refere à produção de hortaliças. Então, quanto menor o tamanho médio das partículas, vejam, mais partículas haverá em um dado volume de solo. Isso aqui é importante para a produção de hortaliças por conta disso aqui, ó. Maior será a exposição de superfícies com cargas negativas. Isso quer dizer o quê? Quanto mais fragmentado tiver meu solo, mais cargas negativas estão aparentes. Ou seja, mais cátions esse solo ele consegue reter. Quando nós trabalhamos com hortaliças, são plantas que exigem uma elevada quantidade de adubação. São plantas que exigem muito em termos nutricionais do solo. Então, quando eu tenho um solo, né, mais fragmentado, eu consigo fazer com que esse solo ele consiga reter mais cátions. E esses cátions, ao longo do tempo, vão sendo disponibilizados para o sistema radicular, vão sendo disponibilizados para as plantas. Outro ponto importante, né, da importância dessa maior fragmentação do solo para a produção de hortaliças tem a ver também com o sistema radicular dessas plantas, que geralmente são mais frágeis e mais finos. Eles têm mais dificuldade, por exemplo, para romper, né, estruturas que sejam mais rígidas do solo. Outro ponto importante,
mais fortes são as interações entre o solo e íons de carga positiva, a CTC. Os solos são classificados em grande medida de acordo com o tamanho das partículas. Então nós temos lá, mais uma vez, né, a areia, silt e argila que compõem os solos. Então nós temos aqui, ó, a areia grossa, que é uma partícula grande, tá vendo? Em termos de micrômetros, aqui 2.200 micrômetros. E vejam lá na última coluna, a capacidade de troca catiônica. Ela é muito baixa. Então ela é menor do que 3 miliequivalentes por 100 gramas. Então é interessante a gente ter a junção desses três componentes, né, da areia, do silt e da argila. Por quê? Porque a gente consegue chegar numa CTC que seja adequada para a produção de hortaliças. Uma CTC, uma capacidade de retenção, uma capacidade de troca catiônica que seja interessante para a produção de hortaliças. Então vejam que o silt tem uma capacidade, uma CTC, maior do que da areia grossa. Mas ainda assim é baixa se comparada, por exemplo, com a da argila monte-morilonita, que é de 80 a 100 miliequivalentes por 100 gramas. Relembrando, qual que é a importância de se ter a areia e o silt como partículas formadoras do meu solo? É porque esse balanço aqui de areia, silt e argila vão proporcionar em cada solo uma determinada quantidade de microporos e macroporos. Se eu tiver um solo só com argila, eu não tenho nem microporo nem macroporo. Esse solo acaba sendo pesado. O desenvolvimento do meu sistema radicular acaba sendo prejudicado. Se eu tenho um solo muito arenoso, eu vou ter muito macroporo. E no macroporo, a água ela fica sujeita à gravidade. O solo ele não consegue reter a umidade. Se ele não retém a umidade, eu vou ter que fazer irrigações mais frequentes. Não significa que eu não posso utilizar só areia. Posso utilizar só areia como suporte de produção, mas eu tenho que fazer irrigações periódicas. Inclusive a areia é um dos principais substratos utilizados para a produção hidropônica de hortaliças. Temos que lembrar, isso aqui é muito importante, lembre-se, solo é um sistema trifásico. Então o solo ele é composto por sistema poroso, que é vazio, e pela fase sólida. Então o sistema poroso tem lá a fase gasosa e a fase líquida. Já a fase sólida ela é composta pela fase sólida mineral e pela fase sólida orgânica. Então, o equilíbrio entre as fases é fundamental para o bom desenvolvimento das hortaliças. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim dessa primeira parte. Daqui a pouco nós nos encontramos na segunda parte dessa importante aula sobre gênese, manejo, preparo e fertilização do solo para a produção de hortaliças.